Está começando mais um Pod Business e hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Tiara Laube, que vai hoje contar um pouco da história de vida dela. Uma doutora altamente conhecida aqui no Espírito Santo, que nos deixa cada dia mais bonita e com um sorriso brilhante. Afinal de contas, a nossa imagem é a fachada da nossa vida. Então, seja bem-vinda, Tiara Laube, ao Pod Business. Muito obrigada pelo convite, Átila. Um prazer estar aqui com você hoje. Falar um pouquinho da nossa história, não só da clínica, mas a minha de vida também. Compartilhar aí com o pessoal. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje, porque quando a gente vai falar sobre empreendedores, todo mundo tem uma história de vida e eu sei que você tem uma história fantástica e é por isso que eu quero hoje compartilhar isso com os nossos espectadores, que geralmente também são pessoas que ou empreendem ou têm vontade de empreender, mas muitas vezes não sabem a história que tem por trás deste empreendedor, né? Com certeza. Hoje vamos estar contando aqui a história da Tiara e já começando, né? A Tiara que hoje deixa tanta gente bonita. Agora, olhem bem para a câmera da Tiara também. A Tiara é bem bonita, né, gente? Então, além dela deixar outras pessoas bonitas também, né? A gente tem que dar o próprio exemplo, Tem né? que dar o exemplo. Já começa exemplo. pela doutora, né, Tiara? Com certeza. E aí, Tiara, eu quero saber mais um pouco da sua história, como você começou a sua clínica, do nome, de tudo, porque muita gente também, inclusive na sua área, forma, às vezes não sabe por onde começar, onde que ela vai atuar, né? Então conta um pouco, compartilhe um pouco dessa história conosco. A clínica foi idealizada por mim e pela minha irmã, junto com meu cunhado. Nós montamos a clínica juntos. A clínica vai fazer 5 anos. Esse ano eu já tive outros consultórios menores antes, trabalhava já como dentista, mas nessa clínica atual a gente está há quase 5 anos. E o nome é o nome da minha família, né? É o nome da minha mãe, Laube é um nome alemão. E aí, quando nós decidimos abrir a clínica, a gente decidiu, como eram as 2 irmãs, decidimos colocar um nome familiar para poder trazer esse ar familiar também para o ambiente de trabalho, né? E aí, sempre foi uma clínica odontológica, como é hoje em dia. Então, nós temos todas as especialidades da odontologia. A gente trabalha com tudo, com harmonização facial, com implante, com facetas, aparelhos, tudo que o paciente precisa para a parte odontológica e também com a estética facial. Legal. E faz um trabalho muito bem feito. Afinal de contas, a minha mãe veio da Europa para poder cuidar dos dentes lá no Instituto Laube, né? Exatamente. E saiu daqui toda sorridente, querendo mostrar o dente para todo mundo. No Dia das Mães, a gente recebeu um vídeo lindo dela cantando, agradecendo, mandou uma foto do sorriso. O paciente, principalmente o paciente odontológico, quando tem uma transformação grande, como foi o caso da sua mãe, ela fica muito feliz depois do tratamento realizado. É realmente uma satisfação muito grande para nós, como profissionais, também ver o paciente feliz dessa forma. No caso da sua mãe, que foi um tratamento de implante, por exemplo, muitas vezes o paciente está ali sofrendo com dor, sofrendo sem conseguir mastigar qualquer coisa, até com a estética do sorriso. Então, essa transformação, ela impacta assim, em tudo, no dia a dia, em como a pessoa come, no sorriso, nas fotos. Faz muita diferença mesmo. Não é só visual, né? Isso mexe literalmente com o psicólogo, da pessoa ali, né? Exatamente, o psicológico da pessoa completamente transformado, porque a autoestima, a gente não consegue comprar, né? Você faz um tratamento e é natural, ela vem. Então, assim, a felicidade de poder dar um sorriso, tirar uma foto, ficar feliz com aquilo, isso não tem preço. Eu percebi tanto na minha mãe que eu fiz até um meme. Eu acho que eu vou até botar Eles fizeram pobre de um meme pra ela, tadinha. Ela tava tão feliz com os dentinhos dela. Ela me mostrou, a sua irmã me mostrou esse meme. Gente, vou colocar aqui o meme pra vocês. Vou colocar uma foto da minha mãe antes. Porque ela estava sem dente. E aí ela passou a ter todos os dentes, aquele sorriso alinhadinho e tal. Então todo mundo estranhou o fato de ter muitos dentes, né? Porque a pessoa ficou um tempo sem dentes. Então acho que foi esse o impacto mesmo. Mas trouxe tanta alegria pra ela quanto pra gente também, porque a gente fez muita gente rir, inclusive utilizando nossos memes. Muita gente mostrando os dentes. Dessa forma. E aí a minha família é uma família de empreendedores. O meu pai sempre foi empreendedor. Então hoje na minha família todo mundo é empreendedor. É só o meu marido que não é, que ele é funcionário público, mas o meu pai, ele tem um supermercado aqui em Guaranhuns. A minha irmã e a minha mãe cada uma tem uma unidade do CNA, que é um curso de inglês e espanhol. A minha mãe tem em Cariacica, e a minha irmã tem aqui também pertinho de você,
aqui em Santa Mônica, e eu tenho a clínica. Ou seja, já está no sangue da família empreender, né? Ah, já não, meu pai já encaminhou todo mundo. Ele sempre teve esse pensamento. A minha mãe trabalhou 30 anos como CLT e depois de 30 anos, já com mais de 50, ela decidiu empreender. Também foi impulsionada por mim. Na época de faculdade, a gente vivia muito apertado de grana e aí eu dava aula de inglês à noite. Então, eu estudava de manhã e dava aula de inglês à noite. E aí ela trabalhava numa escola normal, comum, né, de ensino regular, trabalhava como supervisora e diretora. Mas ela trabalhava muito, ficava muito estressada e tal. E aí eu falei, mãe, você precisa montar uma escola de inglês para você, porque a dona desse lugar não vai lá. A gente trabalha, tem um coordenador, tem tudo, e a mulher não vai lá, você precisa montar um negócio desse. Fiquei 1 ano na cabeça dela, corri atrás de todas as franquias de curso de inglês. E mandei e-mail para todo mundo, até que a gente conseguiu o CNA. Fiz todos os trâmites para ela. E foi 1 ano. 1 ano perturbando ela. Porque assim, ela teria que pedir demissão, né? E aí você já tinha a clínica? Não, já eu era estudante, eu estava na faculdade. Ainda. Ah, tá. Eu tinha 20 anos isso. Então já tinha aquela vontade de empreender também? Isso foi com 20 anos. Legal. E aí eu infernizei a vida dela de tal forma que ela vendeu o apartamento que a gente morava. Olha só, ela vendeu o apartamento que a gente morava, pediu demissão e montou o CNA. O CNA hoje está com quase 15 anos, acho já, está com uns 13 anos. No início a gente montou junto, fiz todo o treinamento com ela. Isso eu na faculdade. Fazia faculdade, ajudava ela. Aí fui coordenadora pedagógica, fazia o financeiro dela e eu na faculdade, a coisa andando. Até que chegou uma hora que ficou insustentável, porque eu já ia me formar, eu precisava seguir meu caminho. E aí eu fui trabalhar como dentista e ela deu andamento sozinha. Olha que legal. Então, você também, além de hoje ter o seu negócio, foi impulsionadora do negócio da sua mãe. Né? E derivado a isso, minha irmã veio, tem a dela, né? Porque veio por como minha mãe já teve a dela, e minha irmã veio, montou uma para ela também, então acabou desencadeando outras coisas legais também. Então, por mais que hoje você tenha família empreendedora, mas boa parte, por exemplo, no caso da sua mãe, inclusive, veio muito de você. Esse start inicial foi. Fantástico. Acho que ela deve ser muito grata. Ah, com certeza, com certeza. Mas imagino que, assim, medo vai existir. Vai existir. Né? Mas o meu pai é essa pessoa. Ele sempre foi. Ele já teve várias empresas, já faliu e reergueu e monta outra. Aí faliu uma vez, a gente foi todo mundo morar nos Estados Unidos. Ficamos lá alguns anos. Minha irmã, inclusive, fez faculdade lá. Aí, quando estava na época de eu entrar na faculdade, nós quisemos voltar, eu e minha mãe, para o Brasil e fazer faculdade aqui. Aí ele foi e montou outro negócio. Então, assim, tá o tempo todo montando alguma coisa. É sempre empreendedorismo. Sempre. É a sede do empreendedor, né? A pessoa que tem essa energia, que a gente fala sobre esse entusiasmo, né? É uma energia uma força que vem de dentro, que você não sabe de onde vem. E não pode ter medo, né? Não pode ter medo, porque às vezes não é a questão de quanto de recurso você tem, quanto de dinheiro você tem. Tem que se jogar, tem que trabalhar muito e não pode ter medo. Se não arriscar, não vai. Não vai, com certeza. E aí, como que foi você primeiro já na faculdade, estimulou a sua mãe arriscou a ponto de vender o próprio apartamento? Olha só o que aconteceu, foi isso mesmo. Vendeu o apartamento, aí montou a escola deu super certo, graças a Deus, tá aí até hoje. E aí eu fui, me formei, aí eu trabalhei um pouco em clínica popular, trabalhei em Cariacica uma época, nessas clínicas que a gente faz de tudo um pouco, o que é importante também, porque a gente tem um aprendizado nessas clínicas também muito grande, desenvolvimento profissional, porque a gente sai da faculdade muito cru, muito sem saber o que é o mercado de trabalho. Então, aí nessas clínicas, a gente trabalha muitas horas. Então, você aprende muito nesses lugares. Aí eu fiquei um tempo ali, aí eu comecei a ver que eu precisava de ter o meu espaço. Aí eu comecei a alugar. Comecei a alugar uma vez por semana o consultório de outra pessoa. E aí comecei atendendo convênio, aí foi dando um movimentozinho, e a coisa foi andando, foi crescendo, até que a minha irmã fez a proposta de montar junto com ela a clínica que a gente tem hoje. Que legal. E aí foi uma empresa familiar, e a gente montou a clínica, e eles me ajudaram, dando andamento à parte administrativa e eu fazendo a parte operacional. Tudo tem seu tempo, né? Eu vou observando um pouco dessa sua história, né? Que você na faculdade, então depois você foi trabalhar literalmente em clínicas do segmento, daí a partir você acabou vendo como que as coisas funcionam, não simplesmente a parte do atendimento, mas você começa a entender ali a rotina de uma clínica. A rotina, a gente não sabe nem precificar, você não sabe nem...
quanto que você vai cobrar em tal processo? Você nem sabe isso quando você sai da faculdade. Você sai completamente perdido. Toda a dinâmica administrativa, você não sabe de nada disso. Então, assim, eu acho que esse período aí em clínicas de outras pessoas foi, nossa, essencial para o meu desenvolvimento e crescimento. Você falou algo interessante, que conversando com diversos empresários e muitos que fizeram faculdade ali, especialização na área deles, eles todos falam que aprendeu muito como executar a determinada tarefa, como muitas vezes funcionário de uma determinada empresa, mas não como conduzir esse negócio. E muitas vezes a forma de conduzir esse negócio, ela vem na prática mesmo. Na prática, e aí certeza. você cita um exemplo que é uma dica, inclusive, para proprietários de negócio, para também dar atenção para o time que está trabalhando ali. Então, por exemplo, seu estímulo para sua mãe, você percebeu uma necessidade onde tinha a proprietária de um negócio que mal olhava para o negócio, pelo que eu percebo. E dava certo, né? E dava certo. Ela mesmo não indo lá, não dando assistência nenhuma, dava certo. Aí eu pensava, imagina se fosse alguém que estivesse dando realmente atenção para isso. Eu pensava, isso vai bombar. Vai ser melhor ainda, né? Nossa, isso vai ser incrível. A gente sempre trabalhou muito, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tive meu primeiro emprego com 13 anos. Eu vendia café numa cafeteria. Eu e minha Hoje irmã. isso é exploração infantil, hein? Então. Pois é, na época não era, porque a gente morou nos Estados Unidos um tempo. E lá você pode trabalhar. Sim. Lá você pode trabalhar desde muito cedo. Você pode ter uma autorização dos pais e aí você consegue trabalhar final de semana. Era sábado e domingo só. E aí a gente começou a trabalhar muito cedo, eu e ela. Mas isso é bom. Isso é bom. Ótimo. Porque dá um senso de responsabilidade, te dá o seu dinheirinho para você administrar. Então, assim, a gente cresceu muito com isso. Essa questão da responsabilidade, de você ter hora para entrar, hora para sair. E ter uma responsabilidade com um caixa ali, quer dizer... Aí logo na sequência a gente acabou já fazendo 14, 15 anos, mudando de emprego. Aí com 17 anos eu já era garçonete, eu já ganhava muito dinheiro para minha realidade. Então, assim, com 17 anos eu ganhava um dinheiro que eu achava, assim, surreal. E na época minha mãe até ficou um pouco preocupada. Isso trabalhando nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Eu estudava de manhã e trabalhava à noite. E aí, quando eu arrumei esse emprego de garçonete, aí a minha mãe falou assim, olha, vocês estão fazendo dinheiro demais, vamos comprar alguma coisa para vocês investirem. Aí a gente veio passear no Brasil, a gente comprou um apartamento junto. Aí ela pagava metade, eu pagava metade. Então, com 19 anos, a gente já tinha o apartamento quitado e eu já tinha meu carro também, que eu tinha comprado com dinheiro de lá. Foi quando a gente voltou para cá. Mas eu sempre trabalhei muito, trabalhava muito, porque eu gostava. Mas não era obrigação, não, eu gostava. Final de semana, trabalhava de manhã e de tarde, sábado e domingo. Então, o pessoal queria tirar folga, ir pra festa. Eu falava, não, vou trabalhar porque eu quero ter meu dinheirinho e tal. E o dinheiro lá rende, né? Aqui o dinheiro não rende tanto, lá rende mais, né? É interessante. Eu me lembro agora, eu também na adolescência, ou na infância, inclusive trabalhando, com 13 anos de idade, trabalhando em oficina mecânica, com 14 anos de idade, já trabalhando de cobrador de lotação em São Paulo. Olha só. Né? E isso para mim sempre foi bom. Me ensinou a trabalhar, a produzir. Hoje tem os negócios, então gera o emprego, né? E quando eu vejo, às vezes, assim, hoje que você vai falar de 13, 14 anos, são crianças que não têm noção nenhuma da vida. Porque a gente vê a mudança de geração acontecendo que não vem preparando as pessoas. Essa superproteção, né? Essa superproteção. Na época que a gente arrumou esse emprego, foi uma esposa que meu tio tinha na época que foi morar com a gente saiu pedindo emprego para ela acabou indo embora da nossa casa e ligaram chamando para trabalhar. Aí a gente falou, olha, ela não tá mais aqui não, mas tem a gente, você aceita? Ela acabou contratando, porque ela pode, né? Mas foi, assim, foi fantástico. O pouquinho dinheiro porque era bem pouquinho dinheiro, mas o pouquinho dinheiro que era, a gente adorava. Para comprar nossas coisinhas, a gente adorava, era o máximo. E daí começou, avançou, foi trabalhar de garçonete nos Estados Unidos, né? Isso, aí vim pra cá, fiz a faculdade, aí durante a faculdade eu dei aula de inglês, aí mamãe montou a escola. Aí, lá quase no final, no 7º período mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu entrei uma vez para ver notas assim no site, eu fiz FAESA. E aí lá tinha uma publicação que o governo federal estava dando bolsa de estudo para alunos de graduação para fazerem graduação sanduíche. E aí eu passei pelo processo seletivo e consegui viajar. E aí eu fiquei em Amsterdã 1 ano. Aí fiz 1 ano de faculdade em Amsterdã, foi fantástico, foi uma delícia. Já foi uma outra fase, né? Que aí eu já estava sozinha, sem pai e mãe, e uma vida de estudante. Foi bem legal também.
E juntou todo esse aprendizado. Nossa, aprendi muito, tá? Aprendi muito. Nossa, aprendi muito, muito mesmo. Porque morar sozinho num lugar fora, assim, não é fácil, né? Apesar de falar a língua, né? Que eu falo a língua, mas mesmo assim é um desafio muito grande. Legal. E aí, com isso, chegou na hora de montar a clínica. Chegou a hora de montar a clínica, exatamente. E aí, junto com a sua irmã, então, hoje... Isso. Não, aí ela saiu da sociedade. Legal. Porque a escola, ela cresceu, desenvolveu, e aí passou a não fazer sentido mais, porque muito trabalho. E aí ela acabou saindo fora da sociedade, aí agora eu tô sozinha. Legal. Então, fui na clínica, a clínica é linda, o atendimento é fantástico, comi um bolinho lá, tomei café. A gente, inclusive, trouxe hoje aqui a Manuela, que vai... A Manuela tá chegando. Gente, olha, a Manuela é que recepciona olha vocês a Manuela lá chegando. Olha ela. Seja bem-vinda, Manuela. Manu. Então, a Manuela que está fazendo junto com a gente todo esse trabalho aí de recepção do nosso paciente, acolhimento, para fazer o paciente se sentir bem acolhido do início até o final do tratamento. Porque não é só lá dentro do consultório, né? É dentro da recepção, é um cafezinho que ela oferece, um biscoitinho. Na hora também de mostrar o plano de tratamento, até a hora que a pessoa vai embora, tem que ter esse pacote completo para o paciente ter uma experiência bacana. Eu ia falar isso. Antes a palavra estava aqui para eu vir falar experiência do cliente. Aí você já trouxe essa mensagem. E eu tive uma experiência fantástica ao visitar, ao ser atendido, né? A Manuela me trouxe lá um cafezinho fantástico e um bolo delicioso. Isso. E que eu saí dali... Ela faz questão de fazer esse atendimento personalizado. É porque eu sou fit, eu gosto que todo mundo fique fit, como eu. Assim, a gente mexe muito com o sonho do paciente. É verdade. Com essa questão de... Tanto do sorriso quanto da estética facial, a grande maioria dos nossos pacientes, eles já chegam com uma baixa autoestima muito grande, muitas vezes com problemas pessoais. E assim, apesar de ali a gente tratar outra coisa, tudo isso envolve o nosso tratamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz ali para o paciente, porque o impacto que vai ter na vida dele é muito grande. É verdade. Né? E ali, para muitas pessoas, você vai estar fazendo um atendimento. Por exemplo, eu cheguei com dor de dente. Resolveu minha dor literalmente. No dia seguinte, senti até falta dela. Né? Porque dor de dente só Deus sabe. Nossa, dói demais. Mas pessoas também chegam com dores psicológicas. Com certeza. Quantos pacientes não chegam relatando a sua dor, choram ali com a gente, né, E a Manu? maioria das pessoas ainda acha que quando chega na clínica que não vai ter condição nenhuma de fazer o tratamento. As pessoas, elas criam barreiras para ela, tipo, não, eu não sou capaz de fazer esse tratamento, financeiramente não vai ser possível. Ou então, pelo padrão de atendimento capixaba, que é feio a gente falar isso, não ser tão legal, e às vezes ele ser bem recepcionado, ele acha assim, não, tudo aqui é muito caro, eu não tenho condição de tratar aqui, a pessoa já cria, tipo, uma barreira em relação ao nosso maior... Desafio é esse, é tentar mostrar para o paciente ali que ele consegue. Ele consegue, exatamente. A pessoa perceber que é acessível. Que é acessível, né? E que a gente pode dar um jeito, né? Aí parcela aqui, parcela ali. A Manuela, ela tá ali para isso, para poder encontrar a forma que o paciente precisa para poder fazer aquele tratamento. E aí você traz algo interessante, que quando a gente fala aqui do Pod Business, com essa experiência de empreendedorismo, a gente começou falando desse seu destino a empreender, desde quando você impulsionou a sua mãe lá atrás, né? Sim. A investir na escola, e em seguida você viveu a experiência de mercado atuando em outras clínicas até você vir para a sua. A gente não está falando simplesmente de botox, nós não estamos falando de dente, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vidas, estamos falando de gente, e que isso vai impactar na vida dela de um jeito que só Deus sabe o que vai acontecer na vida daquela pessoa mais para frente de forma positiva. A gente cuida das pessoas. A gente não está cuidando só do dente, não está cuidando só de uma ruga, de uma pele flácida. A gente está cuidando da pessoa, sabe? Todo completo, todo o pacote ali da pessoa ficar feliz e satisfeita é muito importante pra gente. Muito importante. Compartilhar essa informação, essa experiência que vocês geram para o cliente ali, fica a dica para vocês que estão nos assistindo, procure, independente do setor, seja uma oficina mecânica, uma serralheria ou uma clínica odontológica, não importa, um escritório de advocacia ou uma lanchonete.
procure criar uma experiência para o seu cliente ficar com vontade de voltar. Com certeza. E não voltar sozinho, voltar inclusive acompanhado, né? Exatamente. Porque um cliente satisfeito, um paciente feliz com o seu tratamento, com o seu resultado, que teve um impacto na sua vida, ele vai recomendar para quem ele vê, ele vai recomendar você para aquela pessoa ali. E é o que Ao você contrário também, né? Ao contrário também. Ao contrário também, porque um cliente insatisfeito também, ele divulga até mais do que o satisfeito. É verdade. Ele divulga até mais, porque o satisfeito, ele vai falar muitas vezes só para as pessoas que ele gosta ali, ou então quando alguém recomendar. Agora, quando tá insatisfeito... A parte da harmonização facial, muitas vezes o paciente não gosta muito de falar que fez. Ele gosta de ver, que as pessoas notem que ele tá mais bonito, que tá diferente, mas não gosta muito de falar que fez, não. É comum isso acontecer, muito comum. Tá olhando para mim aqui, ó. Eu nasci assim, ó. Mas eu ainda vou dar uma melhorada. Não, a Tiara já começou o programa dizendo que eu tenho que dar uma melhorada. Tá vendo? Acho que já pode tirar essa linha na testa aí, já pode colocar um botox nessa testa. Olha, tá mexendo demais. Olha a minha, gente. Já estamos começando aqui, como é que é? Avaliação. Avalia aqui agora no podcast. Vamos avaliar aqui agora. Olha, gente, aquela linha que o Átila tem ali, ó, no meio da testa, a linha já tá ficando marcada. Se a gente não começar a aplicar botox ali, porque o botox, gente, ele é preventivo. Então, assim, se a ruga já estiver muito marcada, ela ameniza com botox, mas ela não desaparece. No caso dele, que ele ainda é jovem, a gente consegue melhorar muito. Consegue melhorar muito. Porém, se esperar muito, já não sai mais, tá? Você já pensou? Ela vem aqui no podcast. Tem outras coisas que pode fazer. Assim, não sai mais com botox. Com botox. Aí tem outros tratamentos. Eu vou querer o investimento saber, vai ser mais alto. Até porque quando a gente está falando da imagem, e hoje, do mesmo jeito que de acordo com os negócios, o carro que você chega, como você está vestido, tudo isso vai impactar na precificação do seu negócio. Com certeza. Não é à toa que você vai fazer uma loja, você vai lá, faz uma bela de uma fachada, você faz a arrumação para ter esse impacto visual. Hoje, muitos negócios, vamos lá, o advogado, o corretor, são pessoas que estão ali o tempo todo utilizando a imagem dela para aumentar a taxa de conversão. É natural que há uma credibilidade maior mesmo na pessoa que se cuida. Eu assistindo, inclusive, um vídeo do Cariani falando sobre a tratar ali a equipe dele, né? E ele falando, na empresa tinha um profissional, pai de família e tal, mas ele estava pouco preocupado com ele e tal, tudo bem. Mas tinha um outro funcionário que era mais do estilo playboy. E esse cara, o dinheiro que ele ganhava, ele queria investir na imagem dele, no carro dele, na verdade, colocando roda, deixando o carro mais bonito e tal. E na hora de decidir entre ficar com um funcionário ou outro, quem que ele vai escolher? O cara que é pai de família ou o cara que tá ali cuidando da imagem dele? Só que aquele cara que tá ganhando dinheiro para poder cuidar da imagem, ele tá representando um negócio também. Então, o empreendedor também ele vai estar atento nesse detalhe. Peraí, como que essa pessoa está entrando no meu cliente? É uma pessoa que se cuida. Ele está chegando cheiroso, bem arrumado. O meu cliente gosta desse formato de atendimento. E às vezes eu tenho um funcionário que é mais relaxado. Como que ele vai estar representando a imagem da minha empresa dentro de um cliente, Isso né? é comprovado. Pessoas que se cuidam, com certeza, elas são escolhidas primeiro antes das outras. Com certeza absoluta. Roupa, estética facial, sorriso, tudo isso engloba como a pessoa consegue se apresentar para os seus clientes. Porque, assim, para escolher um profissional, esse profissional, ele tem que entender do assunto, é mais sobre ser capacitado, mas a gente percebe que quando a pessoa gosta dela mesmo, que ela está com a autoestima alta, ela vai transmitir isso para o cliente. Com então, certeza. Às vezes você vai ter pessoa extremamente até competente ali, mas talvez o cliente em si não vai estar olhando para a competência dela. Sim. Agora, se ela conseguir alinhar a competência dela a uma imagem, a taxa de conversão com certeza vai ser melhor, né? A Tiara, ela trabalha muito com gente que chega lá, que tem a cara de brava. Sabe gente com cara de má? Uhum. Que aqui, tem né? Essa expressão aqui muito expressões forte, formadas já assim no rosto. E ela atende muita gente assim e ela consegue reverter isso. Que às vezes suaviza a expressão das pessoas e a forma que ela é enxergada, né, pelos outros. Né? Eu acho que hoje uma preocupação muito grande dos nossos pacientes, agora voltando para a harmonização facial, uma grande preocupação é ficar artificial.
é ficar exagerado. Vou ficar igual a Gretchen? Vou ficar estranha? Vou ficar esquisita? Todo mundo acha. E assim, o que eu respondo para todos os pacientes, até a Manuela achava. Porque eu também sou toda trabalhada, gente, ó, no botox e no preenchimento labial. E o que eu falo para os pacientes é o seguinte: para ficar estranho, precisa de muito produto, muito produto. Eu não trabalho com exageros. Eu gosto da beleza natural, eu gosto de lapidar a beleza natural do nosso paciente. A gente gosta de um envelhecimento bonito, um envelhecimento suave. Não precisa marcar tanto as marcas de expressão do tempo. A gente pode suavizar isso aí. Mostrar que você tem 50, 60 anos, mas mostrar que você tá bem, que você tá bonita. É só isso. O nosso desejo do nosso paciente é esse. Os homens também se cuidam bastante, tá? Se cuidam bastante. Só não permite que a gente tire muita Eles foto. não permitem que a gente... É isso aí, não pode postar, diferente, não né? pode ter antes e depois. Eles querem fazer tudo no conchavo, tudo nos bastidores, mas tudo bem, não tem problema. A gente faz, sem problema nenhum. Não, mas eu vou lá depois tirar minhas marcas. Eu acho que você já precisa. já me condenou aqui. Eu acho que mas você eu vou deveria. deixar fazer o antes e depois, até porque vocês vão ter imagem desse podcast aqui, né? Olha, e aí, eu do nada, agradeço. vocês vão me ver aí com 16 anos de idade. Que eu tô gatinho preso. Novinho. Eu estou preso ainda mentalmente nos meus 16 anos de 16 idade, anos. então é isso que eu quero. Voltar lá e continuar com 16 anos de idade. Fica Exato. topíssimo. Maravilhoso. Associado a um clareamento. Exatamente. Ó, já, Fecha Já o pacote dá completo, aquele sorriso sorrisão. radiante, brilhoso. Pele esticada, tá todo mundo ali. É assim, eu cuido muito, a gente recebe, principalmente as mulheres, né? A gente recebe muitas mulheres pós-parto, muitas mulheres recém-divorciadas, muitas pessoas que estão passando por um momento pessoal difícil. Eu já tive pacientes que tiveram perda de filhos e que não estavam se cuidando, tinham esquecido de si mesmas, e aí que estavam nos procurando para tentar resgatar a própria essência. Então, assim, o nosso trabalho, ele vai muito além só da beleza. A gente cuida da alma do nosso paciente também. A gente cuida dele com muito carinho. é isso que eu percebi, né? Exatamente quando a gente diz sobre a nossa imagem, vai ter pessoas que pode estar entrando aí, ou pode estar, inclusive, em depressão. E é a grande maioria que nos procura, tá? A grande maioria. Normalmente o paciente que é feliz, bem resolvido, esse paciente dificilmente procura a gente. Normalmente não costuma ser esse, não. Costuma ser as pessoas que estão em busca de algo. Às vezes a pessoa, ela pode estar até num estado de depressão, mas às vezes a família não consegue, talvez ela não verbaliza, nem ela sabe, nem né? ela reconhece, está passando por um momento difícil, né? Nem ela sabe que está passando por isso. Porque tem muita gente com depressão, né, que se mascara, né? É, No dia a porque a dia, as depressão é pessoas uma por doença dentro- silenciosa, né? É difícil detectar. Às vezes a pessoa se demonstra uma pessoa tão alegre, tão feliz, mas por dentro está passando por alguns desafios internos. E eu acredito que quando a gente trabalha a autoestima, a gente consegue também ajudar nisso. Legal. Continuando aqui, que vocês já estão quase me convencendo, não tô em depressão, tá? Tô muito bem, tô me Ele achando tá super bem, ele só precisa fantástico, melhorar tá? as ruguinhas um pouco só. Não vou ficar em depressão também, porque ela falou que eu tenho que tirar aqui. Também mas não. realmente, eu percebo que quando eu tô fazendo reunião pelo Zoom, né? Aí a câmera já tá mais em cima, eu já começo a ver que tá dando um negocinho aqui. Aí eu fico lembrando da Tiara. Realmente. Eu tinha um galinheiro inteiro. Mas, gente, olha aqui na só, lateral eu sou- do Como é que é? olho. Você tirou o quê? Eu tinha um galinheiro inteiro. Um não era uns galinheiro? pezinhos de galinha, não. Eu tinha um galinheiro inteiro aqui. A Tiara melhorou resolveu, já tá muito. quase na hora de eu fazer De fazer de novo. Mas agora eu já posso sorrir, eu sorri. Mas, gente, olha. olha só, eu não sou agressiva nas indicações, eu sou delicada. Eu que não- sou agressiva, eu eu- que falo. Eu não pego pesado, eu falo delicadamente, porque tem gente que tem essa preocupação também. Ah, mas isso não me incomoda, mas eu não tô... Eu falo assim, olha, não tem problema se não te incomoda. Eu vou te passar as indicações que eu acredito que você tenha, e aí cabe a você decidir o que você quer fazer ou não, mas eu falo de forma suave. A Manu lembrou de alguma coisa ali? Manu, Não, eu quero é que você porque- fala. Fala, Geralmente Manu, as fala. pessoas têm medo. Porque tem coisa. Qual que é o seu medo de chegar lá? Eu vou chegar lá e a doutora Tiara vai me, tipo assim, vai me destrinchar, vai destrinchar minha capivara, vai falar que eu preciso fazer tudo, tanta coisa que eu não vou ter condição de fazer. E às vezes são coisas que nem incomodam a gente tanto assim, entendeu? A pessoa. Então, a Tiara ela é muito sutil pra isso. Eu acho que eu não daria pra trabalhar nessa parte. O meu maior eu já medo- falaria- Objetiva, eu muito já falaria, objetiva. não, você precisa sim. Não, você vai colocar assim que você precisa. Ela não, ela pergunta, mas o que te incomoda? Isso. Eu sempre começo... Ela sempre... Sempre quando vou iniciar uma avaliação, a primeira pergunta que eu faço pro paciente é qual que é a queixa dele.
Isso a gente aprende até na faculdade de odontologia. Qual que é a queixa do paciente? O que você está procurando a gente? Porque às vezes eu estou vendo a linha na sua testa, mas às vezes você está preocupado com outra coisa. Às vezes você está preocupado achando que sua bochecha é muito grande, que a papada é muito grande, que o bigode chinês está profundo. Não tá falando de você. Não no seu caso, né? Mas em outros pacientes. A gente já teve, há pouco tempo, inclusive, pacientes que eu achava... Era visível que a indicação principal para o paciente era uma coisa, mas a queixa da paciente era outra coisa. Aí eu explico, eu falo, olha, eu sei que isso te incomoda, que esse é o ponto fraco, que você acha que isso aqui é o que mais te incomoda. Mas para quem está te olhando, o impacto maior é outra não coisa. É esse, é outra coisa. Mas se o paciente mesmo assim insistir, a gente faz o que o paciente acha prioridade. E daí a gente vai desenvolvendo a avaliação. O meu maior medo eu vou contar para vocês. Porque... Como vocês já estão vendo aqui, né? Eu já sou muito bonito. Não me considero, não. Eu sou muito bonito, sabe? E aí eu ir lá e tal. E aí daqui a pouco querendo me agarrar na rua. Isso é um problema Carol, que eu tô passando hoje em dia. Depois que eu coloquei preenchimento labial. Aí a Carol não vai deixar eu nem sair de casa. Não, a Carol é bem tranquila. Mas o meu problema. maior medo é esse. É já sair dali, já chegar em casa todo rasgado. Não, isso então, no elevador lá, você já corre risco de vai descer nos andares. Não, vai ser uma preocupação muito grande. Eu acho que é realmente uma preocupação pertinente. O que vai ser interessante? A gente tem que programar. Eu até já levar alguns seguranças, inclusive, né? Eu vou precisar de gente fazendo a proteção. Por quê? Mas a gente faz o seguinte, a gente leva a Carol também, faz ela também. Que aí você... Aí vão agarrar eu e ela, aí e lascou. Não, mas aí vocês falam, gente, ó, tá blindado, não tem isso aqui, ó, tá tudo certo. E falando sobre os procedimentos, vamos lá, principalmente o Botox, você vai tirar minha linhazinha aqui da minha testa. Igual esse dia eu tava no barbeiro, né? E tava com a barba grande, o fiozinho branquinho. E tô vendo que o barbeiro botou a toalha no meu rosto e tal. E tá ali, pá, de boa. E tô sentindo que ele tá demorando aqui, cutucando aqui, fazendo um carinho, né? E tal. Daqui a pouco, quando eu olho no espelho, ele tirou meus fiozinhos brancos tudo. Eu gostava dos meus fiozinhos brancos, né? Igual eu tô aqui acostumado com a minha... Ele tirou tudo. Tirou o fiozinho branco aqui da barba, que dava uma mechinha bonitinha, eu gostava dela. Então esperar nascer de volta. Eu tirei a barba toda agora. Mas vai nascer. Assim, eu acho que pra pessoa que não quer fazer muitos procedimentos, que acha que já tá bem, que já, enfim, que não precisa de muita coisa, o Botox é suficiente. E quando a pessoa... Botox, pelo menos o Botox, porque as rugas na testa não tem jeito. A ruga vai marcar. É um papel que você amassa. Quando você tenta desamassar aquilo, ele não desamassa mais. A gente tem alguns procedimentos para auxiliar com isso, mas a melhor forma é a prevenção. Então, com Botox em relação a rugas marcadas, a gente trabalha com prevenção. Se o paciente já está com muitas rugas de expressão já marcadas, é claro que tem algo que a gente possa fazer sim, mas é mais demorado, é mais caro, são mais procedimentos, precisa de um pouco de paciência. Então, o ideal é que o jovem já faça, para não piorar. Então, a ideia do Botox é a prevenção. Já me convenceu, né? Não, já tô convencido, completamente convencido. Não, mas é verdade, tá? é verdade. Eu sei. É verdade. Porque depois que marca, aí o paciente fica triste, quer tirar. A gente tem mais dificuldade. Principalmente nessa região da testa, que é uma região muito vascularizada, então não tem muita coisa que possa ser feita. Tem uma limitação de procedimentos que a gente pode envolver a testa. Tem procedimento sim, claro, mas tem uma limitação, diferente do resto do rosto, que a gente já tem mais opções. Então, assim, o Botox preventivo, ele é essencial, tem que fazer. Então, você já trouxe uma informação importante, que é o Botox preventivo. Isso aí. Porque às vezes a pessoa pode estar me imaginando que ela só vai lá fazer o Botox quando ela tá com a ruga... que dá dando pra ver a 2 km de distância. Não tem idade, tá? Mas, assim, a minha indicação é que pelo menos a partir dos 30. Já tô 3 anos atrasado. Eu comecei com 28. Minha primeira aplicação de Botox foi com 28 anos. Eu faço desde lá. Inclusive, não zera mais. Assim, começa a enrugar, mas não enruga o que era inicialmente. Por mais que eu deixe 6 meses até 8 meses, não volta a estaca zero mais. Porque eu faço direitinho, no prazo certinho. Aí quando a Tiara fala assim, eu fiz meu primeiro Botox com 28, eu começo a fazer conta aqui e tal. Não vou perguntar a idade, não. Mas... Não, eu tô... Esse ano eu faço 35 anos, eu sou jovem ainda. Caramba. Eu sou jovem ainda. Eu tô com 33 e tem gente achando que eu tô com 45. Então, é verdade. Inclusive, a ruga na testa foi o motivo pelo qual eu entrei pra harmonização facial. Teve um dia, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava em frente ao McDonald's, ali da Praça dos Namorados.
dirigindo meu carrinho, papapá. E aí eu olhei no retrovisor e eu vi que a minha testa tinha muita ruga de expressão. Muita ruga. Eu fiquei inconsolada com aquilo. Falei, gente, pronto, tô envelhecendo. Aí começou a crise, né? Tô envelhecendo, meu Deus. E aí, imediatamente, estava já começando essa onda da harmonização, já estava rolando. E aí, aonde eu fazia minha especialização de ortodontia, tinha também os cursos nessa área de harmonização. E aí eu falei, cara, vou fazer um negócio desse aí. Entrei em contato com uma amiga, que até trabalha comigo hoje em dia lá na clínica. E eu falei, olha, a gente precisa fazer esse curso. Ela, não, meu pai não vai pagar, não tem dinheiro. Eu falei, não tem problema. Eu fui na casa dela, convenci o pai dela de pagar o curso para ela. Falei, não, você vai fazer, a gente vai fazer junto. Se tudo der errado, se a gente não for trabalhar com isso, a gente faz botox uma na outra o resto da vida. Que vai ser mais barato. E aí a gente se apaixonou, tanto eu quanto ela. A gente se apaixonou pela área. E a partir dali, eu comecei a me envolver cada vez mais. Entrei para especialização, fiz especialização, finalizei a especialização de harmonização em 2018. E desde lá, eu foco mais, os meus atendimentos são mais focados na área de harmonização facial hoje. Ela é ortodontista, fez especialização em ortodontia, né? E hoje o foco dela principal lá na clínica, além da harmonização facial, é o Invisalign. Eu trabalho com o Invisalign, com harmonização facial. Nós temos outras dentistas lá na clínica que são especialistas em ortodontia e ortopedia facial. Para quem não sabe, as crianças a partir de 6 anos já podem usar aparelho. Então, essa ortodontia convencional e ortopedia fica por conta delas, que são maravilhosas, espetaculares, muito boas mesmo. Então, ou seja, uma clínica altamente completa. Sim. Que a pessoa vai sair de lá com o rosto lisinho, vai sair de lá com um sorriso branquinho, com os dentes bonitinhos. Se precisa de dente, a gente coloca dente. Se precisa de dente branco, a gente faz dente branco. Ou se a gente precisar, a gente consegue resolver. Se precisar só de bater um papinho também, vai lá que eu adoro bater um papo, tomar um café. Exatamente. Adoro. Exatamente. Comer um bolinho. Comer um bolinho, quando tem bolinho, quando tem bolinho tem casadinho, quando tem casadinho tem biscoitinho. Alguma coisa sempre vai ter. Alguma coisa sempre tem. Porque Legal. A experiência do cliente é o que mais importa pra gente. Quando vocês forem lá no Instituto Laub, vocês vão perceber o atendimento que é a Manu, a recepção, o cuidado que ela tem com a gente lá. Eu fui lá, ela estava toda preocupada com ar-condicionado, temperatura e tal. Mas tudo isso está relacionado à experiência do cliente. A gente está passando por uma mini reforma lá, exatamente para a gente conseguir proporcionar para o nosso paciente uma experiência melhor na hora de fazer negociação de valores e passar contrato e passar, enfim, esse planejamento, que vai ser a área que a Manu vai ficar mais ali com os pacientes. Então, a gente está fazendo um novo espaço para esse atendimento do cliente, para tirar isso da recepção e fazer um local reservado para isso. Isso vai vir em breve agora. Me chama, hein? Me chama. A gente chama para você ir lá conhecer, tomar outro café, a gente compra um bolo especial só para você. Eita! Ai, Tá. aquele bolo de maçã com castanha. Não, e engraçado é que eu fui lá, né? Aí ia mexendo no meu dente e tal. Aí ela chegou um bolo, ela, Átila, come ou não, porque daqui a pouco vai mexer no meu dente. Não, come. Aí eu falei, não, porque eu não vou comer pra depois, né? Ficar com a boca cheia de bolo. Ela, não, vou arrumar uma escova de dente pra você vai comer o bolo. A gente lá na clínica tem escova descartável disponível para os pacientes. Então, se o paciente chegar com fome, atrasar um pouco o atendimento, quiser comer um biscoitinho, um bolo, alguma coisa na recepção, a gente tem a escovinha descartável e a gente também tem a escova normal, se o paciente preferir. Tudo isso são detalhes É um cuidado. que vai trazer. Então, não vou esquecer disso. Não esqueça, É. não esqueça. Nosso campeão lá na clínica é o bolo de maçã com canela. Castanha. Que vende... É castanha? É castanha. Castanha com Tem canela, também. que a gente compra na Casa do Bolo, que é fantástico, é uma delícia. Fantástico. Gente, ó, compra, vocês vão gostar, é maravilhoso. Para bolinho da tarde, com um cafezinho, é o nosso campeão lá. Todo mundo ama esse bolo. Acho que foi esse que você provou, não foi? Foi. Ele é De muito maçã gostoso. com castanha. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É que ele é o que a gente mais compra, porque todo mundo gosta tanto dele. E o pessoal sempre fala, tem daquele bolo hoje. A gente vai. Quando a Tiara vai lá. Quando a gente Ela já consegue vem. trazer, os pacientes adoram. Legal. E agora, falamos bastante sobre todo esse processo do empreendedorismo, desde lá do começo, da Tiara incentivando a mãe, montando a clínica. Quando a gente vai falar sobre podcast, quando eu inclusive estava lá na clínica, eu falei assim, Tiara, vamos fazer o podcast, queremos contar um pouco dessa história, como que esse negócio chega nessa proporção que está hoje, nessa experiência que traz para o cliente, né? E assim, a gente aprofundou um pouco, que para mim eu parei ali na clínica,
mas veio muito mais. Você trouxe agora, inclusive, essa experiência desde a sua mãe com as escolas de inglês, e daí a sua irmã também, e o seu pai com o supermercado, as dificuldades que já tiveram a ponto de ter que sair do país, foram para fora do país, trabalharam lá fora, voltaram para cá, começou a empreender. Ao tanto de conteúdo que a gente trouxe nesse podcast, e nada combinado. Eu não gosto de combinar os assuntos com os entrevistados, porque assim, de acordo com o que a gente vai conversando, as coisas vão fluindo. Então, fala assim, vamos falar de vida, vamos falar de como é a sua empresa antes de tudo dela existir, né? E a gente percebe que tem sempre essa história por trás. Sempre. Hoje você tem um negócio com um propósito, não é simplesmente por fazer, e essa realização muito grande de perceber que as pessoas, quando saem dali da sua clínica, ela sai diferente, com literalmente. Certeza. Ela sai diferente visualmente, ela sai diferente com a questão da autoestima, psicologicamente. Ela sai diferente porque ela sai sem dor. Afinal de contas, no meu caso, eu entrei com dor e saí sem dor nenhuma, que no dia seguinte eu falei até com o dentista lá, que eu senti até falta da dor, porque eu já estava sofrendo um tempo com ela. E às vezes a pessoa deixa de ir. Muitas vezes por medo, né? Às vezes adiando, né? Não tenho tempo. Ou por medo, ou também acha que vai tomar muito tempo, mas são muitas coisas que... Ou é falta de recurso, igual a Manuela falou, falta de recurso. Tem muita gente que acha que não cabe dentro do orçamento. Eu acredito que não é nem falta de recurso muitas vezes, porque a pessoa às vezes tem um recurso, mas acha que é mais do que ela não prioriza. Aí, o que a gente faz lá? A minha função lá é adequar o orçamento dentro da realidade financeira da pessoa. Então, tudo que eu puder fazer para a pessoa fazer o tratamento, porque a gente já está agora mexendo mais na parte da odontologia. Porque, assim, a harmonização facial, a gente trabalha muito com sonho, tudo, mas o que mexe mesmo com a pessoa, o que dói, onde fere a maioria das pessoas é na boca, né? A pessoa, às vezes, na ausência de um dente, e ele acha que ele não vai ter condição de estar pagando aquele tratamento. Então, eu faço isso. Eu viabilizo, vejo a possibilidade de encaixar o tratamento dentro da realidade da paciente. E aí... uma grande procura que a gente tem tido muitos, é dos alinhadores estéticos, né? Para quem precisa de usar aparelho e não quer usar o aparelho tradicional dos brackets e quer usar o Invisalign, por exemplo, que é um aparelho mais estético, e tem um custo mais elevado. Então, a Manuela consegue, junto com o paciente, trabalhar o que ele pode, o que ele consegue, para ele conseguir realizar aquele tratamento da forma que ele quer e ficar com um sorriso bonito dentro das condições que ele tem. E também condições de pagamento, né? Exatamente, isso. Porque muitas vezes o paciente quer, mas acha que não pode, né? E chega lá e acaba podendo. Uma coisa interessante que a Manu falou, né? Onde está a dor do cliente. Pode ser que o cliente também esteja com o rosto lindo, lisinho, mas se ele tiver sem um dente... Nossa, isso dói demais, gente. Só quem tem, tipo assim... Só quem sofre, só quem já teve alguém dentro de casa, sabe? Que eu vou falar por mim, dentro da minha casa, que às vezes precisou fazer um tratamento e aí não conseguiu fazer tudo. A gente foi fazendo tudo por etapa, a gente foi trabalhando ali, foi viabilizando a forma de poder proporcionar os implantes, colocar as coroas, fazer todo um tratamento de gente dentro da minha casa. A falta de dente impacta muito. Muda muito, muda a qualidade de vida da pessoa, muda o jeito que a pessoa se vê, muda a forma com que a pessoa age no dia a dia dela. O que ela come, o que ela pode mastigar, conforto na mastigação. Tudo. Nossa, e assim... O que eu falo com a Tiara, tipo assim, o que eu puder fazer para poder ajudar, porque eu me coloco muito no lugar da pessoa, o que eu puder fazer para ajudar a pessoa, para poder fazer realmente, para proporcionar à pessoa aquele tratamento que é o tratamento dos sonhos dela e que às vezes ela achou que era impossível e às vezes até é naquele momento mesmo, porque às vezes ela tá com uma condição bem apertada, mas a gente encaixa ali de um jeito para poder fazer, nem que vá pagando, perder de vista, para poder, no final das contas, sempre dar certo. Tem que dar certo no final. Ou seja, se a pessoa acha que é impossível, vocês vão fazer ser possível. Vai fazer ser possível. Né? Tenta fazer o que a gente pode para conseguir realizar o sonho da pessoa. Eu até comentei quando eu cheguei aqui na empresa, quando eu voltei da clínica de vocês, um ambiente lindo, né, aconchegante, e que muitas vezes a pessoa quando vê uma clínica, né, como a de vocês, um ambiente, né, bonito, aconchegante, dá a impressão de ser caro. E às vezes a pessoa nem pergunta o preço. Então, pessoal, olha, se você for procurar aí, Instituto Laub, aproveita, fala o Instagram para quem está assistindo aqui. Nosso Instagram é instituto.laub. O meu Instagram pessoal é doutora Tiara.
E no meu Instagram você vai ver um pouco mais da minha vida e um pouco mais sobre a harmonização facial. E no Instituto Laube você vai conseguir ter acesso a todos os outros tratamentos com os outros dentistas. Então tem já um panorama geral. Legal. Então, ó, já segue aí, já começa a acompanhar, porque hoje você ter uma clínica como essa, linda daquele jeito, com o atendimento que você tem, não é significado de simplesmente ser caro, não, mas de ser justo. Tem que ser justo e também, pro né, paciente. atender o cliente ali, trazer essa experiência. E acho que todo mundo tinha que agir deste formato. Mas eu acho que vocês estão subindo a régua aí, puxando, né, a Com turma certeza. para vir. Assim, nós entregamos sonhos, a gente trabalha com o sonho do nosso paciente, a gente quer realizar o sonho do nosso paciente. Então, o nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é realizar o seu sonho, fazer você transformar o seu sorriso, o seu rosto da forma que você sempre desejou. Então, olha bem pra mim, daqui uns dias vocês vão me ver aí de novo com 16 anos de idade, né? Sem essa linha marcada na testa. Olha, depois que você fizer uma vez, nunca mais você fica sem, porque é sempre Aí. assim o paciente. Eu nunca fiz, nunca me importei, não me importo. Aí você mostra, olha, mas você tá vendo tal e tal coisa, o paciente vai pra casa, todo dia acorda. Todo dia você vai acorda. ver aquele ponto, porque eu olho todo dia os defeitos. que ela Vou me contar da aponta. Manuela então. Manuela começou a trabalhar comigo. Na harmonização facial, estética facial, ela já tem muita experiência como dentista, mas com estética facial, não. Então, ela achava que a única coisa que ela sabia vender era produtos odontológicos, né? Que ela sabia conversar com o paciente sobre implante, dentadura, essas coisas. E aí, chegou lá e falei, não, Manu, mas eu trabalho com harmonização facial também. Ela olhou com uma cara, tipo assim, tá, ok, vou dar um jeito de conversar com o nosso paciente sobre isso. Chegou lá, falei, e você? Ela falou, não preciso, sou jovem. Você é eu jovem. falei, tá bom, linda, você é jovem. Aí eu falei, olha, você tá vendo essa ruga na sua testa? Tá enrugando demais, você precisa de um botox. Não deu uma semana, ela fez botox. Não tô, não sei o que, foi pra casa. Ativou, né? Todo dia ficava olhando pra aquilo. Agora eu já tô vendo outras coisas. Eu preciso de preenchimento aqui na olheira. Aí eu falei, Manuela, eu tô achando sua boca tá muito fina. Não tá, não, minha boca é ótima, minha boca é linda, que não sei o que. Eu falei, tô achando sua boca é fina. Mais uma coisa, deu 2 semanas, ela colocou o preenchimentozinho na boca. E olha só, gente, não é artificial. Eu tenho tanto procedimento no rosto. Ó, eu tenho botox, eu tenho preenchimento na olheira, eu tenho preenchimento no bigode chinês, eu já fiz lipo de papada, já fiz um monte de coisa. Já fiz malar, preenchimento de malar. E assim, não é exagerado. Igual a Manu também não tá exagerada. Então, você também pode fazer seu procedimento para ficar mais bonita, se sentir melhor e não ser artificial, ficar natural. Então, quando eu for lá, eu vou sair de lá natural. Olhando aqui. Se você quiser ficar artificial, eu consigo também. Se você quiser falar assim, olha, eu quero me Quero transformar. ficar o quem humano. A gente tem pacientes que gostam de uma pegada mais artificial, de uma coisa mais exagerada. A gente tem uma paciente maravilhosa, incrível, loira, linda, maravilhosa, que ela gosta de uma boca mais volumosa. E a gente faz o que ela quer. A boca dela fica mais volumosa, fica grande. É a forma que a pessoa tem. A forma com que cada um se sente bonito. É. Não tem como um dizer pro outro. A forma que você se sente bonito, só você consegue dizer. Então, se você se sente bonito com 2, 3 ml na boca, não sou eu que vou dizer pra você que só um resolve. Verdade. Entendeu? É como a pessoa se sente bonita. Por isso que eu me sinto bonito pra caramba. Mas né? olha só, até quem opta por não fazer nada, agora falando sério, até quem opta por não fazer nada... Agora ela vai falar sério. Opa, não, então, fala sério agora. Até quem opta por não fazer nada... Tá tudo bem, você se sente bem, tá tudo bem. Tem muitas pessoas que já estão, inclusive mais velhas, né? Que já estão mais enrugadas, com a pele mais caída, que chega lá e elas falam, olha, eu não incomodo com quase nada, quero só fazer um botoxinho. E tá tudo bem, não sou eu que vou desmoronar tudo isso. Eu falo, não, se você se sente bem assim, ok, a gente faz só o seu botox e tá ótimo. Não, você não vai desmoronar não, mas eu vou lá resolver esse negócio aqui agora. Eu acho que você deveria. Que eu vou ficar... que agora eu vou ficar reparando, né? Então, faz parte. Todo dia, toda Tô hora, vendo você que só vai depois ver isso. desse podcast aqui, que eu chegar nos clientes agora, os clientes vão até ficar olhando assim. Realmente, você tem que... Essa linha na testa, essa linha né? na testa aí, né? Vai lá, Os homens, eles gostam de fazer, mas eles gostam que ninguém note. A gente tem que fazer de uma forma muito natural para que ninguém Mas eu perceba. conheço um homem que também fez lá com você, e Você quando ele me vê, conhece? ele já... Ó, e aí, você foi lá na Tiara, você botou um botox lá?
Ele perguntou? Perguntou. Aí você botou. Aí eu falei, não. Aí Ó, ele eu já- fiz. Ele já faz tem um tempo, já fez umas 3 aplicações já. Ele já fez várias coisas, já fez preenchimento, já fez botox, já fez várias coisas. Tá vendo? Por isso que eu vejo que o desgramado não fica E velho. ele é bonito, tá? É. Ele é bonito, tá? É. Ele é bonito. Não vou falar o nome dele não, que eu não pedi autorização antes, mas não vou falar nomes, não. Ah, se você Mas quiser ele é falar, muito- pode falar, não vai ser eu que vou falar. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar, mas eu só sei que eu tô. Não vou falar. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Não sabe quem é, ninguém vai falar. Tá, mas quando eu encontrar com ele, eu vou falar, sabe aquela cena lá do podcast? Então, a gente tava falando de você. Mas é isso, a gente vê que cada vez mais, por mais que você disse, o homem não gosta de Não. ficar mostrando isso, Não gosta. mas cada vez mais os homens também vêm Estão buscando. fazendo. Por isso que a gente vê assim, hoje, diversas barbearias surgindo aí também, onde o homem certeza, tem, que tem tem se toda uma cuidado experiência mais. especial, que coloca toalhinha quente no rosto. Isso é É. cuidado. Cerveja. Isso é autocuidado. Isso é um momento que você tem ali de relaxar, de deitar. Às vezes até cochila. com a Não, eu cochilo. cadeira. Eu cochilo. Na hora que bota a toalhinha quente ali, eu Entendeu? fecho o olho ali. Não, aquilo ali Aí o quando seu eu momento. acordo, É o seu momento. é. Lá é no o seu Instituto também, momento. quem gosta de tomar uma cervejinha, a gente também A gente também tem cerveja. cervejinha, Ah, é? tem suquinho, tem uísque. tudo. Ó, na próxima então eu vou querer tomar É porque uma você sempre cachaça tá com um lá. cara tão- você É. sempre tá saindo dali pra uma reunião, por isso que eu nunca te ofereci. Você sempre Ah, tá, não, eu tô minha- na correria, eu tenho que ir, minha hora tá Não, eu bombada. vou Marca lá. a próxima vez, final do dia, É, que não vou- tem pode essa marcar. restrição. Eu tenho que ir lá, pode marcar no final do Vou marcar no dia. final que, do dia Final pra do você, dia. aí você sai de lá, toma que eu já saio de lá, já tomo uma cachaça. Aqui eu tenho cachaça aqui, ó. Aqui, A produtora que tá escondida ali atrás da câmera, ela sabe que a gente produz cachaça lá na Bahia, lá a família produz cachaça. Ah, é? Que legal. Ela sabe. Então Qual que é o nome? A cachaça tá no sangue, cachaça Salles, é o nome da família Salles. Que É. massa. E aí, Massa. tem ali, ó, no balcão tem umas garrafinhas ali ainda. Tem cliente que vem aqui, principalmente sexta-feira, gosta de vir aqui aproveitar e Que tomar uma toma. cachaça também, né? É, Já não. fizemos podcast com um cliente que até caiu da cadeira aí. Nossa não Senhora. foi pro ar, Não tá? foi- Vocês não vão ficar sabendo, não foi pro ar. Ah, mas Mas a melhor parte já- do podcast não vai pro ar. Já aconteceu também, Se porque... empolgou aqui, encostou e virou. Porque é isso, tem que ser divertido, né? Tem Então que ser já sei que eu descontraído. vou lá agora num horário específico que eu vou aproveitar e tomar uma cachaçinha, sair. Tomar um uísque, não, vou tomar um uísque lá. Né? Então tá, É. pode ir que a gente vai estar lá te aguardando. Joia! Foi muito prazeroso compartilhar essa sua história aqui e a Manu ainda embasando, né? Vindo pra agregar, Sim, agregando com esse podcast. Gente, ela é muito né? divertida, ela é muito alto astral. Aqui ela tá com um pouquinho de Eu vergonha, sou mas tímida. Mas pessoalmente, ela desenrola uma conversa como ninguém, tá? Então vocês podem fazer uma visita pra nós lá, que vocês vão Vamos conhecer ela visitar, que eu gosto de pessoalmente. conversar pessoalmente com as pessoas, sabe, Átila? Assim, eu sou do dia a dia, eu não sou do microfone. Apesar de eu ter o histórico de artista, Histórico já entendeu? Mas Tem gente nessa sala aqui, gente, que tá morrendo de rir, tá segurando pra voz dela não sair aqui Não sair aqui no do microfone, tá até respirando ali, ó. Mas eu agradeço muito o convite, agradeço nossa participação aqui hoje. Você é um super amigo, um super parceiro e nosso paciente querido. Não só você, como toda a sua família, né? Seu irmão já foi lá, sua gente irmã, conhece sua todo mãe. mundo. Todo mundo. a gente segue sua família. Toda. É, caramba. A Mas sua, ela virou amiga da sua mãe a sua já. mãe, sua mãe mandou Feliz Dia das Mães pra mim no meu pessoal. Eu já Aí, tô eu e tá ela vendo aqui, aí, ó. mãe? Ó. Com direito, Aí, ela mãe, ó. cantou música e tudo. Mandou Ah, vídeo eu cantando adoro a música. Islane, eu adoro. Ela é Mandou uma muito alta foto do astral. sorriso. Gosto mesmo, gosto muito da sua família. Deus abençoe você, sua família, seus negócios. A gente gosta muito de vocês. Já falei aqui na empresa aqui, ó. Vocês forem cuidar do dente de vocês vão é lá. Por e favor. pronto. Por né? favor. É isso aí. A gente aguarda todos Então vocês. estamos finalizando mais um Pod Business, mais uma vez agradecendo a presença de vocês. Mas antes, como sempre, vocês sabem que eu sempre pego o nosso participante de surpresa e peço para deixar uma mensagem olhando para a câmera 18. Vou começar pela Tiara, deixando uma mensagem para essa câmera aqui, olhando aqui bem no olho da câmera e deixando a mensagem que sair da sua cabeça agora, seja para o empreendedor, seja para quem está assistindo, seja para quem está sentindo feio, seja para quem está sentindo bonito, seja quem está com ruga na testa ou não. Tá, Abra seu coração. A minha mensagem para os ouvintes hoje é o seguinte: cuide da sua alma, cuide da sua autoestima, não só com a sua estética facial ou do sorriso, mas cuide do seu coração, que com certeza isso vai transparecer em todos os aspectos da sua vida, amoroso, profissional, isso vai refletir em tudo.
E agora vamos para a mensagem da Manu, que ela estava eu pensando. também sou Claro, você vai deixar Não, uma eu tava mensagem só aqui. curtindo a mensagem É, Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Jesus. Eu gosto dessa parte. Esse é o melhor momento do. Deixa pro final. Tem gente que assiste o podcast inteiro só pra essa parte, pra ver o que eu vou pegar de surpresa. Ai, gente. O que você vai dizer pra quem tá nos assistindo aqui? Abra seu coração. Ai, meu Deus, a minha mensagem é que você dê um pulinho lá no Instituto Laub, vai tomar um cafezinho comigo pra gente conversar. O que eu puder fazer pra poder proporcionar, seja na parte facial, de estética com a doutora Tiara, na parte odontológica, que tiver ao meu alcance eu vou estar fazendo. E vamos lá conversar, eu não sei falar. Átila colocou a Manuela de saia justa. Eu não vou cortar nada. Eu não vou cortar nada. Do jeito que tá aqui é que vai Eu sou pro tímida. ar. Colocou a Manuela de né? saia justa. Gente, me procura lá que eu vou dar mensagem pessoalmente. Nossa produtora aqui não para de rir, vai ter um ataque de riso. Vai ter um ataque de riso aqui. Ai, Jesus. E agora sim, pro final do podcast. Até a próxima segunda-feira. Gostou do conteúdo? Curta, compartilha, clica no sininho e chama. Chama.